Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 97 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Eu vou falar de mim. Eu tenho mais ou menos 30 anos. Eu sou do signo de Áries. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu gosto da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Eu gosto de beber pra caramba de vez em quando. Também gosto de milkshake. Eu gosto de meninas, mas eu também gosto de meninos. Todo mundo diz que eu sou meio louco. Eu sou um cantor numa banda de rock and roll. Eu sou letrista e algumas pessoas dizem que eu sou poeta. Para Juliane Mucuri, Renato Russo poderia ter deixado a modéstia de lado. Mestre e doutor em literatura brasileira, em seu doutorado na Universidade de Brasília, Juliane defendeu a tese Renato Russo, um eu em colisão consigo mesmo. É desse trabalho que nasce o livro Renato, o Russo, no qual a estudiosa se apoia em diversos conceitos da canção e da poesia, na biografia do artista e, claro, nas letras de Renato, para defender que sim, Renato Russo foi um poeta, e um grande poeta. Um poeta que se foi cedo demais, aos 36 anos. Renato morreu no dia 11 de outubro de 1996. A passagem do cantor e principal compositor da Legião Urbana completará 25 anos nos próximos dias. A Legião é uma peça fundamental na minha vida. Por conta da data, converso hoje com Juliane e na próxima semana com Arthur da Pieve e Carlos Marcelo, biógrafos de Renato. A ideia é discutir a obra, a trajetória e a atualidade do artista. São de Renato letras que ainda ecoam na cabeça dos brasileiros, como Será, Pais e Filhos, Que País é Esse?, Tempo Perdido e Eduardo e Mônica. São dele também verdadeiras preciosidades nem tão conhecidas assim do grande público, como L'Âge d'Or, La Maison Dieu, Andréa Doria, Acrílico on Canvas e Os Barcos. Renato e Legião mexem com as emoções, costumam despertar grandes paixões ou desprezos profundos. Como disse, estou no primeiro time. Então, tanto este quanto o próximo episódio terão um tom bem pessoal, mas não serão papos melosos ou sem olhar crítico. Uma das perguntas para a Juliane, inclusive, foi a respeito das letras de Renato consideradas mais fracas. Juliane também fala sobre o nascimento de sua pesquisa, da diferença entre o Renato Russo e o Renato Manfredini Jr., pessoa por trás da persona, e das referências do poeta. Há muita literatura nesse balaio. Nome como Thomas Mann e Shakespeare são influências escancaradas em músicas como A Montanha Mágica e em álbuns como A Tempestade. Mas há muito mais. Em bilhetes a fãs ou listas pessoais, Renato deixou registrado a sua admiração por gigantes como Oscar Wilde, George Orwell, Fernando Sabino, Jorge Amado, Edgar Allan Poe, Hermann Hesse, Tolkien, Isaac Asimov, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto e Gertrude Stein, que entram num caldo de influências também temperado com elementos como o budismo e a Bíblia. Juliane Mucuri, obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Juliane, você acabou de lançar Renato, o Russo, um estudo bastante profundo no qual você mostra por que Renato Russo foi um poeta. Queria começar pegando pelo outro lado. Por que Renato Russo não seria um poeta? Porque hoje, em 2021, mesmo após até um Bob Dylan levar um Nobel, a gente ainda tem esse tipo de conversa, de discussão, de controvérsia e de gente virando a cara quando a gente considera um letrista ou um cancionista, como você aponta aqui no seu trabalho, como um poeta. Eu acho que a gente tem uma resposta fácil e muito presente em 2021, puxando o teu gancho, que é rótulo. Né? É difícil para a academia e para o lugar para onde eu levei o estudo sobre as letras de canção do Renato, chamá-lo de poeta. É mais confortável chamá-lo de cancionista.
né? Que daí o Luiz Tati cria essa figura mitológica malabarística que equilibra a função daquele que compõe uma letra de canção pensando numa melodia aos trovadores. Aí conversa aquela coisa com a poesia trovadoresca quando se compõe uma letra pensando já na execução da lira junto, né? O maior desafio que eu tive, Rodrigo, na verdade, foi de aceitar que isso era um tema acadêmico. Aceitar que, de fato, a gente pode migrar da canção, do que é produzido, sem falar de Chico Buarque, sem falar de Vinícius de Moraes, que são lugares confortáveis, e a minha orientadora trabalha com Chico Buarque. E eu acho que é por ela também, aqui na Universidade de Brasília, porque tem muitas universidades no Brasil que não tem espaço para quem quer esse tipo de estudo, você é obrigado a estudar a letra de canção junto com a melodia, e aí fica difícil você falar de um poeta nessa seara, né? Assim, a gente tem que ficar achando espaços, frestas, no que está canonizado como é, né? Como se a gente tivesse uma pedra filosofal que diz que o poeta é aquele ser sisudo, o recluso, que se dedica única e exclusivamente à composição de uma letra, da palavra em si, né? Pô, eu acho tão contraditório isso, porque a própria poesia ela é tão melódica, né? A gente está falando de rima o tempo todo, a gente está falando de encadeamento, a gente está falando de sonoridade. Como é que a gente não brinca nas fronteiras das coisas? E aí eu fui lá, mexemos nesse vespeiro aí. E mexendo nesse vespeiro, o que te respalda na hora de afirmar que Renato Russo é um poeta? Aí a gente foi brincar de coisa séria, né? São mais de 100 letras de canção. O Renato tinha muito isso de atribuir sempre a ele o Dado e o Bonfá, né? Você tem essa trinca, essa tríade composicional da Legião Urbana, que hoje representa muita coisa em termos de direitos autorais, por exemplo, seria uma grande confusão. Só que, aliás, deixa eu aproveitar essa sua brecha, porque é um assunto que às vezes as pessoas me perguntam. As pessoas sabem que eu sou um grande fã da Legião Urbana, do Renato Russo, do Bonfá e do Dado, e as pessoas me perguntam, Rodrigo, o que você acha dessa celeuma envolvendo o Giuliano Manfredini? Aí eu falo, nossa, isso aí me dá uma depressão tão grande que eu não abro nem notícia. Eu acho que é uma coisa tão triste o que virou esse imbróglio, e tão desnecessário, e tão contra o que o próprio Renato deixou registrado em trocentas entrevistas que dá vontade de deitar na cama em posição fetal sempre que eu vejo esse assunto vindo à tona. De tão lamentável que ele é. Cara, eu sempre defino no meu Facebook, eu coloco tristeza. Toda vez que eu partilho uma notícia dessa, porque tem muito legionário que me segue, né? Desde que eu comecei o trabalho. Então, quando eu ingressei no doutorado, que souberam que o Correio Brasiliense fez uma matéria aqui sobre o meu trabalho, e os legionários começaram a chegar, e são super fiéis, né? E aí, toda vez que eu partilho esse tipo de coisa, eu sinto tristeza. Eu não sei o que dizer. Porque a gente está falando de como que você chegou, você teve respaldo para chamar o Renato de cancionista e a produção dele como uma produção poética. Cara, tudo que ele escreveu foi sobre o amor. Tudo que ele escreveu foi sobre como ele e esses caras, que são o Dado e o Bonfá, legitimaram com ele um sonho de juventude. Eles não foram uma utopia frustrada, né? Eles foram os caras que fizeram uma banda de rock and roll com um guitarrista que nem tocava, com uma ideia punk de boutique retirada aqui dos pilotis de Brasília, né? Vão para o Rio de Janeiro. Renato, esse ser super cosmopolita, sensível, nessa fronteira entre quem ele era e quem ele projeta para sobreviver no meio, né? Porque a gente está falando a gente vê o cara no palco, vê ele fazendo shows e apresentações, a gente não imagina a pressão que eles têm para produzir disco, para produzir letra, para ser um superstar, né? Para ser um sex symbol, para ser macho no rock, né? Para ser aquela coisa toda que ele quebra tudo. O Renato vem para derrubar tudo. E aí foi nisso, estudando as letras de canção dele, que me levaram a 29 letras de autoria exclusiva do Renato, inclusive inéditas, que estavam na mão do Paraná e na mão dessa banda Urban Legend, que tem o selo do Giuliano Manfredini de aprovação, né? E aí, por exemplo, eu tentei contato várias vezes, nunca tive resposta. Eu falei assim, eu quero saber o que existe de escrito, porque a gente viu alguma coisinha no MIS, naquela exposição em São Paulo. Aí tinha lá sonetos que o Renato escreveu. Você imagina, a Companhia das Letras publicou algumas coisas, mas, cara, o Renato escrevia cadernos e cadernos. Onde que essas coisas estão?
não tive acesso. Então a gente fica ali, aonde o Arthur da Pieve e o Carlos Marcelo foram, e a Cristininha Fuscaldo, com discobiografia legionária dela, e ficamos por aí. E ainda bem que o Renato viveu numa época em que se vazava já muitas coisas não oficiais, né? Como aquelas versões de Eduardo e Mônica, que quem pesquisava a Legião já com um pouco mais de profundidade, mesmo na época de um Casa A da vida, já conseguia encontrar que o Eduardo ia para a Bahia e tal. É, que eles alugavam, eles não construíam a casa, e que não era nada daquilo. Essa letra, inclusive, eu coloquei a análise dela, Aham. porque é imperdível, né? Corri o risco de citar uma letra, né, inteira no livro. É, uma das coisas que me fez tirar quase 100 páginas da pesquisa foi isso. É o cuidado que eu tive que tomar com questões legais, né? Que é uma grande tristeza para gente que escreve, né? Mas, enfim, para não deixar passar esse tipo de coisa. Porque Eduardo e Mônica, por exemplo, da mesma época em que ele escreve Faroeste Caboclo, lá pelos 19 anos de idade, esse cara que morreu com 36 e fez o que fez, é uma letra que muda completamente. Isso está no livro. Eu falo sobre essa letra, né, também. Como foi legal os insights que ele teve. Juliane, o que eu achei muito interessante, um dos aspectos que eu achei muito interessante na sua pesquisa foi como que você vai mostrando a construção da figura do Renato Russo, que é um autor feito pelo Renato Manfredini Júnior. Eu até pesquei uma citação bem breve, que você escreve: Renato fez de Russo o seu algoz. E o título do livro dialoga com isso, Renato o Russo. Como que você vê essa projeção do Renato na figura do Renato Russo? Essa distinção entre o Renato Russo e o Renato Manfredini? E quão difícil parece ter sido para o Renato Manfredini sustentar o Renato Russo, ao mesmo tempo que foi uma grande realização pessoal criar o Renato Russo e fazer do Renato Russo um dos artistas mais importantes da história do Brasil. Ai, que delícia conversar com você. Bom, é isso. Você fez um resumo lindo dessa percepção, mas enquanto eu comecei a estudar as letras de canção, eu fui analisar a biografia, obviamente Arthur da Pieve, Carlos Marcelo e a Cris Fuscaldo, e aí eu comecei a perceber, inclusive o da Pieve, ele faz a entrada de um livro da Erika Schudler com outra autora, e aí ele colocou um negócio que me deu um insight, Rodrigo, que eu não consegui sair mais dali. Aí eu fui para esse lado de Renato o Russo, essa dupla, essa persona. No início, o Renato Russo tinha 4 anos a mais que o Renato Manfredini. O Renato quis parecer mais maduro do que ele era, para ir para o Rio de Janeiro, né? Ele quis construir. E aí, a Companhia das Letras lança o livrinho The 42nd Street Band, que o Renato escreveu quando era adolescente, que é a ideia dessa banda com esse nome, que tem um vocalista chamado Eric Russell. E aí já começa a dialogar com também Renato Russo. E aí ele diz tudo que esse cara vai fazer, e depois dos 40 anos esse cara vai parar de ser um rockstar e vai escrever livros, óperas e peças de teatro. E aí eu falei, peraí, gente, peraí, que tem muita coisa aqui sendo dita e a gente precisa falar sobre isso. O Renato, ele criou um personagem mesmo, assim. Ele cria um cara, e aí quando você começa a assistir todas as entrevistas dele, você vê esse cara se desmontando o tempo todo, né? Impostação vocal, o jeito que ele respondia os repórteres, quando ele ia com a cara do repórter ou não, a docilidade com que ele tratava as pessoas. As pessoas chamam o Renato de arrogante, né? Assim, pô, o cara era um baita de um arrogante, tratava mal e tal. Peraí, vocês têm que assistir tudo inteiro, né? Para ver a que tipo de pergunta ele se sujeitou, que tipo de pensamento de quem não entendia o que ele estava escrevendo, ele teve que responder. E foi muito doloroso para ele, porque quando ele se descobre HIV positivo naquela época, ele não revela, só que ele está sofrendo tudo aquilo. E aí ele passa pelo rehab, ele adota o Juliano, e aí a gente sente isso na produção artística dele. E aí você consegue ver a dicotomia clara entre esse cara que estava enfrentando uma doença não revelada, ao contrário de Cazuza e Fred Mercury, e esse cara que continuou produzindo doidamente, insanamente, porque de 90 a 96 a gente tem 6 álbuns. E a gente tem os álbuns solo do Renato. Então, o mais doloroso para mim foi perceber uma coisa que o Carlos Marcelo fala, né? Brasília e Renato nasceram em 1960. E Brasília e Renato são utopias frustradas.
E aí eu fiquei pensando, cara, ele morreu com 36 anos. E ele tinha tudo escrito, tudo que ele queria fazer, tudo que ele planejava, tudo que ele idealizava. Ele deixou uma peça de teatro aqui em Brasília, que foi objeto de mestrado Diego Ponce de Leon, na nossa Universidade de Brasília. E ele queria escrever uma ópera, né? Ele queria escrever Otelo, falou pro Trilha sobre isso. Então é muito mágico a gente pensar, sabe, o que ele queria ter sido, o que ele projetou para ser e o que ele não deu conta de ser. Às vezes, converso muito com minhas irmãs, principalmente, sobre essa questão do Renato Russo. Eu sou um acidente na família, eu tenho uma irmã que é 14 anos mais velha e uma outra irmã que é 15 anos mais velha. Então, assim, eu ouvia muito Legião quando eu era criança, muito por conta das minhas irmãs e dos meus cunhados, que desde então já estavam presentes, a figura deles. E minha irmã mais velha, principalmente, ela fala: "Rô, o que você acha que seria do Renato hoje? Será que ele ia virar esses debilóides, roqueiros, fascistas do caramba?" E eu falo: "Olha, é difícil, não dá para fazer futurologia, né? Mas eu não acredito nisso, até porque o Renato, ali na entrevista com o Zeca Camargo, ele já estava apontando essa presença do fascismo no Brasil, quando parecia que falar sobre isso era uma coisa completamente fora do lugar. E ele indicava isso na nossa sociedade. Tem em shows, ele fala sobre a presença do militarismo mesmo depois da redemocratização. E eu falo para elas, o que eu acho é que ele não estaria produzindo mais música, ou não seria mais principalmente um compositor e músico, mas ia estar muito no teatro que ele tinha vontade, no cinema que ele tinha vontade, escrevendo Os romances. romances. Ele ia estar trabalhando com a linguagem em outras formas de expressão, me parece. Seria a minha aposta. E eu não acho que ele viraria um debilóide que nem é um Roger do Traje a Rigor da vida, ou um Lobão. Não, Rodrigo, não. A gente pode falar isso com muita segurança, assim. Porque ele foi um sujeito que deixou pelo menos 20 anos de legado escrito e de testemunho histórico nas entrevistas dele, falando sobre as ideias, assim. O cara lia Thomas Mann, Bertrand Russell. Então, o que ele trazia como ideário para a constituição dele como indivíduo numa sociedade é o ideário punk rock mesmo, né? Ele não compõe Que País é Este? Índios, Perfeição, Metal contra as Nuvens. Agora eu concordo contigo. Ele era muito averso a palco. Esse era o Manfredini Júnior se mostrando, né? Ele era tímido, cara. Ele era extremamente fechado. Ele não gostava dessas aparições. Ele sentia uma imensa tristeza quando ele recebia uma latinha na cabeça ou no corpo, ou alguém jogava outras coisas no palco. As pessoas se machucavam porque os seguranças ficavam detendo, porque era uma loucura. Ele era um mito missionário, era uma coisa de Messias, assim. Eu falo isso no livro também. Tem essa visão do Renato como até hoje tem. Os legionários, alguns são pessoas muito interessantes da gente interagir com elas, assim. Mas uma certeza eu tenho. Ele não seria um babaca moderno. Definitivamente não. Juliane, você falou aí do Bertrand Russell, você falou do Thomas Mann. Podemos entrar um pouco nessas referências literárias que formam o poeta Renato Russo, então? Shakespeare, me parece, também é uma referência muito óbvia relacionada ao Legião. A Tempestade é o último livro do Shakespeare, é o último álbum da Legião Urbana. E nada é por acaso. Tem aquela relação famosíssima de um cara que vai procurá-lo no hotel e ele fala para deixá-lo em paz e manda uma lista com, acho que com 13 livros para a pessoa ler. Volte quando terminar. É. Quais são os grandes autores que habitam o imaginário desse poeta Renato Russo? Esses que a gente citou, Fernando Pessoa ele gostava muito dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? Cara, ele lia de tudo e a Montanha Mágica fica óbvio que é uma influência óbvia para ele. Agora, coisas interessantes da gente pensar é a herança judaico-cristã do Renato, né? A Bíblia era uma referência muito constante para ele. Ele tinha crenças, inclusive, de defender a Virgem Maria dos chutes dos crentes na televisão. Ele fala: eu desrespeito. Por mais que a sua crença seja diferente da minha, respeite a crença do outro. Olha aí a gente falando mais uma vez da visão do Renato de amor ao próximo. Era muito real para ele isso, né? Ele lia Camões, ele lia os clássicos, ele gostava de sonetos, ele achava o soneto, e ele escreve 4 que estavam naquela exposição do MIS, que aconteceu em São Paulo. E é extremamente curioso ver como o Renato
se debruçava nas coisas, ele não estava para brincadeira, né? Então, se ele cita Bertrand Russell, e ele tem toda aquela filosofia existencial do Russell, uma certa positividade, um certo niilismo, de repente, assim, que é uma coisa... Porque eu posso dizer que do 4 em diante, a mensagem do Renato passa a ser outra. A gente percebe isso nitidamente, né? Ele fala muito da Ordem dos Templários, então eram muitas novelas de cavalaria. Ele lia muito bem em inglês, escrevia muito bem em inglês também, né? Ele tem muito isso na história dele. Ele gravou um álbum todo em inglês. Ele era muito cosmopolita nas referências e, ao mesmo tempo, era um cara que ouvia Menudos e que faz aquela versão à toa no acústico da MTV e que transforma aquilo num hit na rádio ocidental. Então, assim, a gente está falando também de um cara que compunha letras de canção, que ele fala de Bandeira e Caetano e de Rimbaud. Ele não está citando à toa, ele tinha profundo conhecimento daquelas coisas, né? E quando você vê as imagens do apartamento dele no Rio, a biblioteca do Renato, a coleção de CDs, de LPs que ele tinha, é uma coisa assim de você... Pelo amor de Deus, cadê um museu vivo para a gente se inspirar, sabe? A primeira pergunta que eu deveria ter te feito para a gente entrar nessa conversa é a que eu vou te fazer agora, pelo menos em ordem cronológica. Você é uma pesquisadora, você vai para a academia, na academia você vai pesquisar literatura brasileira, dentro da literatura brasileira você resolve pesquisar um músico que também foi poeta, e você fala com uma admiração muito grande desse cara, e eu tenho certeza absoluta que você não resolveu pesquisar Renato Russo simplesmente porque te pareceu um objeto de pesquisa interessante. Como que é a sua relação com o Renato e com a Legião Urbana antes de ser uma pesquisadora, antes de ser uma acadêmica? Você sabe que a primeira coisa que eu ouvi na banca, quando eu entrei com o anteprojeto, de um dos professores, um virou a cara, nem se manifestou. O do meio falou assim para mim: mas você não pode ser fã, hein? Você é uma pesquisadora. E a minha orientadora estava na banca também, ela já estava muito certa, porque ela já me conhecia do meu mestrado. Eu sempre gostei de Legião Urbana, mas eu não ouvia pra caramba Legião Urbana. Em Brasília, você é meio sujeito obrigado, assim, sabe? Porque eu ficava nas rádios, né? A gente é da época, não sei quantos anos você tem, Rodrigo, mas eu sou da época em que era fita cassete, a gente ficava esperando a música passar para dar o rec, sabe? Eu tô Esse com tipo de 34, mas eu peguei o finalzinho eu peguei dessa o finalzinho, até porque eu fui ter computador em casa já muito tarde. Fui ter computador em casa quando eu tinha 16 anos, por aí, aquela internet de escada. Então, até Então, aí para era você fita conseguir cassete. gravar as coisas que você gostava, você tinha que ouvir toda a programação da rádio. E, cara, em Brasília, Legião era uma coisa muito obrigatória. Era um repertório completamente diferente do repertório que a gente tem hoje, as FMs, né? Então, eu gosto muito do 2. O 2, mas assim, não foi na década de 80 porque eu era uma criança, foi na minha adolescência mesmo. Eu descobri o 2 na adolescência, e por incrível que pareça, foi Acrylic on Canvas, que é uma canção bizarra do Renato, com referência nas coisas que a Carmen, irmã dele, fazia, que ele dedica para várias meninas, tem várias versões, é ótimo que tem várias versões sobre tudo, né? No que envolve as letras do Renato, tem várias versões misteriosas sobre tudo. É saudade, então. E mais uma vez, de você, fiz o desenho mais perfeito que se fez. Os traços copiei do que não aconteceu. As cores que escolhi, dentre as tintas que inventei, misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos, de um dia sermos 3. Trabalhei você em luz e sombra, e era sempre. Não foi por mal. Eu juro que nunca quis deixar você tão triste. Sempre as mesmas desculpas. E desculpas nem sempre são sinceras. Quase nunca são. E aí eu sempre me peguei gostando muito da diferença. Porque eu falava, cara, eles estão fazendo uma coisa muito diferente. Se você recorta Paralamas, Capital Inicial, João Penck e seus miquinhos amestrados, o Traje a Rigor, e tá com uma Legião Urbana, e tá com Cazuza, um Raul Seixas, que era o repertório que eu ouvia, você sabe perceber a diferença. Quando existe uma letra dizendo alguma coisa a mais ali,
né? A letra de canção te leva para um outro espaço. E aí eu desenvolvi essa relação. E sempre fiquei muito chateada, para não usar outra palavra, quando as pessoas menosprezam o Renato como brega, como cafona, como minimizando o legado dele, até o dia em que a gente estava no lançamento do livro do Carlos Marcelo, em 2009, e o Nicolas Ber estava na mesa do CCBB aqui em Brasília, e aí o pessoal falou, olha só, filho da Revolução e tal. E aí, Juliane, Renato Russo foi ou não foi poeta? E a Silvia Helena Central, minha orientadora, estava do lado. Aí eu falei, cara, gostei dessa provocação. Porque até então não conhecia o que o Luiz Tati tinha escrito, não sabia a solução que ele arranjou com um cancionista, que torna tudo muito mais fácil, muito palatável academicamente falando, mas eu sabia que existia poesia. A gente não pode ignorar isso. Então, para eu que sou de letras, me formei em letras, fiz mestrado em literatura brasileira, doutorado em literatura brasileira, eu quis tomar essa frente de falar, ó, antes de falar, você tem que prestar atenção nas letras. São 100 letras, eu faço um pot-pourri de todos os álbuns, depois eu entro nessas 29 e falo assim, cara, é inegável o legado que esse cara deixou. Então, o mínimo de respeito a gente tem que ter. Antes de ser fã, é você prestar atenção antes de reproduzir as coisas, né? Porque tem gente que nem conhece Renato e detesta. Sabe detestar a Legião Urbana? Ah, odeio Legião Urbana. Por quê, cara? Porque você já ouviu Legião Urbana? Na minha época de faculdade, eu fiz jornalismo e meu melhor amigo da faculdade, ele detestava a Legião. Eu falava, cara, você quer detestar a Legião? Beleza, é o direito de cada um, detestar, adorar, não tem problema, mas o que você conhece? Aí vinha, conheço Que País é Esse? Pais e Filhos, Tempo Perdido, Geração Coca-Cola. Falei, tá bom, você pode detestar, mas eu vou gravar um disco, um CD para você. Você promete ouvir pelo menos uma vez? Ele falou, prometo. E aí eu gravei só com o lado B, lado C da Legião. O bicho virou fã até hoje. Sei lá, eu acho que a mais famosa que devia ter ali no CD era a Andréa Doria, que para quem gosta muito de Legião é uma música óbvia, mas para quem só ouve o que toca na rádio já não vai reconhecer, né? E ali ele falou, nossa, Rodrigo, eu não imaginava que poderia existir esse outro lado da Legião, diferente do que tanto toca na rádio e fica impregnado na orelha. Olha que álbum bom que você tem aí, lado B da Legião. Fiquei até curiosa. Não é nem lado B, era lado C, lado D, alguma coisa assim. Ia mais longe. Juliane, e como é que você selecionou as 29 músicas que você resolveu se debruçar para analisar no livro? E como que foi esse processo? Porque na hora que a gente pega uma música, a gente começa a ler aquela música, e a gente entra num ponto que a gente esquece da melodia e vai para o texto mesmo, olhar para esse texto se torna uma experiência muito singular, né? Eu lembro, por exemplo, recentemente, que eu tive, não recentemente, faz uns 3 anos, quando saiu o livro do... Como é que chama? Eu esqueci o nome do álbum, mas o álbum do Racionais, que entrou na lista da Unicamp, que a Companhia das Letras lançou o livro com as letras do álbum. Você ler a letra na hora que você tira completamente a melodia e para de cadenciar a sua leitura de acordo com o ritmo da música, para você estabelecer o seu próprio ritmo de leitura daquela poesia, se torna uma experiência única com a linguagem. Como que você selecionou essa música? Mas você sabe que a melodia é um filtro importante, né? Você falou uma coisa muito séria, porque a grande parte da desconsideração da Legião Urbana é porque eles não têm qualidade musical. E é verdade. O álbum da Racionais é o Sobrevivendo no Inferno, lembrei. Sobrevivendo no Inferno. É icônico, né? Sim. Já começa a vir a... É fogo. É incrível. É incrível, tá vendo? São coisas que não vão embora. Mas, assim, primeiro que para um objeto você tem que admirar. São 4 anos da sua vida debruçada em cima de um objeto. Então, eu já gostava das letras. Enquanto você vai fazendo o trabalho, cara, você vai tendo insights. Tipo, quando eu li esse prefácio que o da Pieve fez para esse livro dessas pesquisadoras, eu falei, cara, o Renato era um duplo, nasceu um viés. Durante a análise, a minha orientadora falou, Juliane, você está com 86 páginas de análise, você analisou todas as letras de canção. Isso é impossível fazer um capítulo só disso. Você vai limar isso. Você vai ter que escolher as letras sobre as quais você quer falar. Aí eu, putz, cara, e agora? Porque eu tinha encadeado um negócio, porque olha o insight que eu tive. É um movimento de onda. O Renato, ele escreve a vida de um sujeito completa para você. Você começa lá, no Legião Urbana, no 2,
e No Que País é Este são as letras que ele já tinha. É um jovem. Você vai para o Descobrimento do Brasil, Tempestade e Uma Outra Estação, é o fechamento de um caminho. E no meio disso tudo, no meio dessa vida, a gente, quando está lá pelos 30 anos experimentando de tudo, As Quatro Estações, Os Cinco e Música para Acampamentos. Eu até separei aqui para conversar com você em outro momento, então já vou colocar aqui, que tem a parte da crítica social muito pesada, um tanto aburguesada, que nem você aponta. Eu achei ótimo aquele paralelo que você faz com a música do Entre Química e a do Martinho da Vila, do Felicidade, passei no vestibular, como As a visão do visões, Renato né? Russo é muito mais burguesa do que a do Martinho. Depois vem a fase do amor. Essa fase do amor tem uma parte muito misteriosa, que para mim me intriga muito o que é o 5. Eu acho que o 5 é o álbum da Legião que mais eu olho assim e falo, nossa, eu acho que tem tanta coisa para eu descobrir nesse álbum ainda, tem tanto a ser dito sobre ele, me parece. Ele é tão Ele é muito místico, ele é muito místico, cheio de soturno, nervura. fechado e conexões possíveis. É um mistério, assim, aquele álbum para mim até hoje. E realmente a parte final, que é da morte, que é muito claro no A Tempestade, principalmente, que é um álbum de despedida, né? Então, se você já quiser colocar também os temas aí da poesia do Renato nessa sua resposta Porque daí sobre as ficou letras, fácil. para você selecionar essas E, 29. e aí eu fui percebendo, eu falei, peraí, então eu vou desenhar um sujeito que quando você para pensar que o Renato tinha 36, parece brincadeira, né? Mas ele desenha uma vida inteira. Se você é um legionário que acompanha a Legião Urbana desde o primeiro álbum, cara, é o livro da sua vida. E aí vem a beleza do ocultamento, porque o último álbum é A Tempestade ou Livro dos Dias. E o Livro dos Dias é como se fosse um grande legado vivencial do Renato. Ele está querendo deixar uma mensagem de existência. E termina com a seguinte estrofe, esse álbum. Este é o livro dos nossos dias, este é o dia dos nossos amores. Né? E qual que é a primeira, eu coloco isso no... Porque a primeira canção de todas é Será. Então, assim, começa com uma grande hipótese, o legado do Renato, e culmina com essa frase. Eu acho o seguinte, existe uma grande arquitetônica nisso tudo. E vendo isso, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, gente, existe coisa só do Renato? Letra só do Renato Russo? Deixa eu ver o que ele escreve quando ele está sozinho assumindo esse cavalo, assim. Sou eu aqui. E aí eu selecionei as 29 assim, puramente assim, em ordem cronológica, com a assinatura de Renato Russo. E aí, quando eu cheguei em 29, você pode imaginar o meu arrepio, né? Porque, para quem conhece Legião Urbana, 29 tem um significado muito importante, não só pela letra que ele escreve, que é a música da virada da vida dele, quando ele entende, pô, eu fui um babaca, eu fui mesquinho, eu magoei pessoas, eu passei por cima de pessoas e agora eu tô transmutado. Muito Montanha Mágica, do Thomas Mann, e muito do livro da Companhia das Letras, Só por Hoje e para Sempre, que é o Diário da Internação do Renato, em que ele se dá conta de várias coisas, é um livro super doloroso também. E aí eu te pergunto, cara, você que tem 40 anos hoje, você já experienciou uma vida bem interessante, desde a sua juventude, a sua fase média adulta, encaminhando-se para uma maturidade fincada real. Você tem uma história sendo contada. Você tem uma história real sendo contada pelo Renato. E aí o mito do Sísifo caiu na minha cabeça, né? Porque a Silvia Helena trabalhava muito com Sísifo. Eu falei, cara, foi muito difícil para o Renato, o enfrentamento disso tudo. A gente só pode imaginar o que foi para ele. E no final, ele só entrava no estúdio, fazia um take, às vezes era um áudio guia, como numa outra estação a gente tem áudios guia, que não eram as versões finais, ele não autorizou por conta disso, de letras que ele ficou muito preocupado em lançar. Ele fala de suicídio, ele fala de adolescentes trancados no banheiro se cortando. Então, assim, Clarice é uma das coisas mais dolorosas que podem ser escritas. Então, conversa com tudo, Rodrigo. Clarice é uma música que me veio na cabeça na hora que você começou a falar, porque tem entrevistas dele que ele fala. Clarice é uma música que a gente optou por não colocar, porque seria uma sacanagem fazer as pessoas ouvirem de tão pesada É muito que era. gatilho, para usar uma palavra que está muito na moda, está muito in agora, é gatilho puro aquilo ali. Porque, e eu acho o seguinte, Tempestade inteira é um baita de um gatilho, né? Não ouça Tempestade todo. Outro dia eu estava num outro podcast com os meninos aí do Rio,
E eles perguntaram para mim, por que Tempestade não explodiu? Falei, cara, vai ouvir Tempestade inteiro. Quem dá conta do Tempestade? Quem que dá conta do Tempestade? É o meu segundo álbum favorito. Eu ganhei bem depois, numa fase adulta já. Acho que merecia eu ter Peraí, mas ganhado aí na fase. você vai me obrigar a te perguntar qual que é o álbum favorito, então. É o 2? Dois. O dois. Mas assim, na lata, dois. Porque eu acho que o que tá reunido no dois, cara, é um pomporri maluco das criações do Renato. Eu não sobrevivi a Índios até hoje. Não é uma letra confortável para mim, assim. Central do Brasil era extremamente incômoda para mim melodicamente. Você vê as perturbações de onde a gente vai, você falando de lado B, lado C da Legião Urbana. O que sempre me prendeu no Renato são essas coisas, Daniel na Cova dos Leões. E aí eu pescava essas referências bíblicas. Que punk que tá na Bíblia, né? Renato Russo, Renato Manfredini. Você falou da Tempestade. As 3 primeiras músicas que eu lembro, assim, de que me marcaram muito da Legião, Via Láctea, uma das primeiras músicas que eu lembro de eu escutando da Legião. Eu Era um Lobisomem Juvenil e Será. E Eu Era um Lobisomem Juvenil também gosto muito, mas a Via Láctea é uma das primeiras coisas que eu lembro de eu escutando a Tempestade, é o primeiro CD que eu lembro de eu colocando da Legião para ouvir. Então Então, já comecei e com aí eu já te contato dou uma muito forte provocada. para essa parte pesada aí do Eu final. abro o livro com uma citação clássica e canônica do Goethe, que é assim: nós somos nossos próprios demônios. Nós nos expulsamos do paraíso. Está em Werther, do Goethe. Nós nos expulsamos do paraíso. Agora vamos lá. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. E Renato leu. Werther e Goethe estão lá nas referências de leitura do Renato. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. É muito profundo até para ele, na época que ele compôs isso, chegar onde ele chega com esses versos. Um amigo meu me escreveu uma vez, o que ele quis dizer, pelo amor de Deus, com aquele negócio da água do poço? Que a água é muito limpa. Pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu nunca entendi aquilo. Eu falei, cara, você se sente não digno das coisas. Então lá em casa tem um poço, na sua casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Você não consegue beber na sua própria fonte, porque você se considera impuro. É muito perturbado, Rodrigo. Não é um cara convencional. A gente não pode dizer que ele é um letrista de rock, de padaria, sabe? Tem que ter um pouquinho mais de respeito. Agora, voltando ao 2, Juliane, 2 músicas eu senti muita falta na sua análise. Você não tinha nenhuma obrigação de colocá-las, mas eu gostaria de tê-las no livro. E se você Ah, escreveu dentro aquelas 86 que você falou que teve que eu selecionar tive que, mas eu 29, tenho aqui, eu vou te eu peço que mandar você me em mande sua homenagem. depois. Eu vou falar uma de cada vez, e a primeira é do 2, eu já mencionei. Como que você me tira Andréa Doria do livro? Eu tenho certeza que você analisou Andréa Doria. Ninguém analisa Legião sem analisar Andréa Doria. Às vezes, parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Faríamos floresta do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Não queria te ver assim. Quero a tua força, como era antes. O que tens é só teu, e de nada vale fugir e não sentir mais nada. Às vezes parecia que era só improvisar e o mundo então seria um livro aberto, até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil o que não tinha preço. Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Nada mais vai me ferir. É que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui e com a minha própria lei. Tenho o que ficou. E tenho sorte, até demais, como sei que tens também.
Até porque era uma música que o Renato mesmo defendia, que ele entendia que ela se segurava como poesia, junto com aquele com Canvas. Ele era reticente com Mas aí é relação a que esse tá, rótulo, né? eu já tinha isso dito. Não, mas Você entendeu? É o tipo da dizer coisa é assim. diferente de analisar. Não, claro, mas eu já tinha isso, assim, ela é uma letra que por si só ela fala. Eu não preciso embasar muito. E o que me interessa, o que me perturba e me instiga, na verdade, é trabalhar química e tédio com um T bem grande para você. Que química foi considerada pelos amigos do Renato como uma das piores letras que ele compôs. Eu não acho. Eu acho que ela casa completamente com um cenário e um entendimento da juventude que só o jovem tem. Que a gente só é revoltado daquele jeito com essas coisas banais, que a gente descobre depois que são banais, quando a gente está lidando com elas cotidianamente, né? Agora, Andréa Doria, cara, não tem nem o que te... não sei como é que eu te respondo isso. Porque ela é uma letra tripla, né? Ele assina junto com Dado e com Bonfá, mas ela é uma letra fundamental. Você gosta dela, né? Oh, é. Amo. Qual que é a outra? Agora eu fiquei Não, curiosa. a Você gente vai pode... chegar lá porque você já me deu uma outra brecha, mas pode ficar tranquila que a gente vai chegar. Mas antes de chegar na outra, então, já que você falou do TED com um T bem grande para você, que você menciona como uma letra tida como um ponto baixo da produção do Renato, eu queria saber de você, na obra desse poeta, quais são os momentos mais baixos desse poeta, Renato Russo? Que é uma. Assim, eu, por exemplo, uma letra que você analisa, que eu acho super fraca, é ou aquela mais uma vez, com o Flávio Venturini. Que eu acho de uma autoajuda desgraçada, uma Pois é, cara. autocomiseração com uma cara de rede social hoje em dia, parece poetinha de Instagram que fica fazendo mensagenzinha para compartilhar adoidado. Tipo, tenha autocuidado, ame você mesmo. Mas então, aí entram as coisas gostosas do pensamento de quem está analisando para além do óbvio da letra de canção. Você tem que pensar numa juventude que estava em Brasília com 20 anos de idade, uma cidade que não tinha nada, uma cidade que foi pensada artificialmente para existir, com uma execução terrível, porque os trabalhadores não moravam nela, moravam todos nos raios, que são as satélites. Você tem um centro urbano da elite, que é a elite burguesa que vira as bandinhas, por isso que chamam de punks burgueses, que eram os diplomatas, os filhos de funcionários públicos, etc. e tal. Cara, você não tem nada para fazer na adolescência? Esse tédio, só a gente que viveu a adolescência em Brasília tem noção do que é, assim. Jogam muito na nossa cara que o eixo Rio-São Paulo é super rico de cultura, de eclosão de coisas, que Brasília só produziu rock and roll e nada mais. Falava, cara, a gente tinha que produzir alguma coisa para sobreviver, né? Porque era muito chato viver aqui. Não era uma cidade consolidada. A gente está falando de cidades com 400, 300 anos de história, e Renato estava vivendo aqui numa cidade de 20 anos de Constituição. A cidade não tinha nem grama, era poeira vermelha. Então esses jovens ficavam sentados no gramado, se drogando, lícita ou ilicitamente. O álcool foi um grande vilão na vida do Renato, né? E você viu o tempo passar. Você não tinha o que fazer. Você ia criar uma banda. Vamos fazer uma banda. E eclodiram várias bandas, showzinhos acontecendo embaixo do bloco. Então, quando ele compõe isso, ele é um garoto. Que verossimilhança que a gente espera de um garoto compondo uma letra de canção. E aí eu falo uma coisa muito legal, que eu gosto muito da analogia da privada do Duchamp, né? Que fala, pô, o cara põe um mictório e aquilo é considerado arte. Eu falei, então por que você não foi lá e botou um mictório no museu, cara? A grande sacada é a gente ter um pouco mais de respeito com alguém que consegue ir lá e fazer o que a gente fica aqui sentado criticando e dizendo que não é bom, sabe? Eu sempre digo isso quando eu vejo um crítico muito ferrenho, eu falo, pera lá, tem que ter por trás uma análise histórico, social, política e da própria constituição familiar do Renato, desse sujeito que era homossexual, numa sociedade extremamente preconceituosa, desse sujeito que contrai HIV quando ninguém sabia o que era. A gente está falando que ele pega esse resultado na década de 90, em 82 foi o primeiro caso. Gente, as pessoas morriam de HIV. Ele morreu em decorrência da fraqueza do corpo dele diante da doença. É porque a gente tem AZT e a gente tem gente hoje conseguindo
conviver com a doença de uma forma mais digna, porque tem mais recursos médicos, mas ele não teve nada disso, né? Então, eu acho que todas as letras são interessantes de serem pensadas e analisadas, e aí eu fui na contramão. Eu quis pegar todas que as pessoas falaram assim, nossa, que letra bobinha, e falar um pouco, peraí, mas bobinha para quem? Em que contexto? Quando que ele escreveu isso e por que que ele escreveu isso? Se eu sou um jovem do 2º grau ouvindo isso, eu falo, pô, alguém está pensando como eu, que é a besteirinha do TikTok hoje, quais são as fugas? É tudo isso que você mencionou, eu falo assim, pô, que poetinha qualquer e tal. E o Renato entra numas, cara, depois do rehab, de escrever coisas positivas. Depois que ele adota o Juliano, ele cai numa transcendência existencial, assim, ele quer evoluir. E aí a gente tem o budismo, que come solto, né? No 5 ele fala, olha, você vai catar coisas aqui que eu peguei de uma igreja, não sei o quê, no 4 Estações também. Mas ele está pregando mesmo a positividade. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Todo mundo diz isso, né? Pô, não fica triste, o sol vai brilhar mais uma vez, né? Temos isso no samba, né? Só que eu acho até um pouco corajoso ele ter colocado isso nas letras e ter colocado isso numa banda de rock. E aí o que você puxou é o argumento que todo mundo usa para mim para desmerecer o trabalho dele. Eu ouvi isso, estava num congresso apresentando um artigo, quando terminou, abri para as perguntas, o cara da plateia, que era meu amigo de grupo de pesquisa, fala assim, você tornou o Renato maior do que ele é. Aí eu falei, então peraí, eu fiz um bom trabalho, porque eu trabalhei só com as coisas que ele escreveu. Maravilhoso, então você está olhando para o Renato pela primeira vez, do jeito que ele merece. Aí a gente dá assim, né? Porra... Mas aí também eu acho que entra um ponto de quem fala uma coisa dessa para você, ou para qualquer pessoa que vai defender o Renato como um poeta, que é entender que a partir do momento que você considera um poeta, é como se tudo que seria produzido fosse maravilhoso e como se não pudesse ter variações dentro da obra de um poeta também, né? Não é porque a gente chama algo de poesia, quer dizer que é algo sublime, que é algo excelente, maravilhoso. E que é linear. E qualquer poeta, você pega a trajetória de um... sobe. Você pega a trajetória de qualquer grande poeta, vai ter poemas maiores e menores, melhores Sim. sucedidos e piores, e não tão bem sucedidos assim, poemas que não se realizam de repente, né? A outra música que eu ia falar é La Maison Dieu. Cara, eu nem sei. Tá aí uma letra que você me pegou que de cabeça eu nem sei qual é. Sinceramente. Eu sou a pátria que lhe esqueceu, o carrasco que lhe torturou, general que lhe arrancou os olhos, o sangue inocente de todos os desaparecidos, o choque elétrico e os gritos. Parem, por favor, isso dói. Eu sou, eu sou. Eu sou a tua morte. Vim lhe visitar como amigo. Devemos flertar com o perigo, seguir nossos instintos primitivos. Quem sabe não serão estes nossos últimos momentos divertidos. Eu sou a lembrança do terror, de uma revolução de merda, de generais e de um exército de merda. Não, nunca poderemos esquecer. Nem devemos perdoar. Eu não anistiei ninguém. Abra os olhos e o coração. Estejamos alertas, porque o terror continua. Só mudou de cheiro e de uniforme. Eu ia fazer a pergunta junto com o André Adora, que eu gostaria de ver, e que assim, eu acho que da obra da Legião é a música que eu vejo mais urgente para a gente sentar e ler. Ler, ouvir, entender, pegar e encarar essa letra. Eu acho que ela dialoga muito com o Brasil de hoje. Cara, eu acho perfeição. Também. Porque eu acho perfeição. Eu gosto muito do sarcasmo e da ironia. Agora, vamos voltar nessa letra que você falou. Uma outra estação ficou muito fora. Dá para você perceber que eu não usei, e eu até explico por quê. Tem uma coisa de autorização que eu acho muito importante de um artista. E nenhuma das canções de Uma Outra Estação foram autorizadas pelo Renato. Então, são coisas que ele não terminou de trabalhar nelas. Eu falo isso no livro. Então, Uma Outra Estação foi uma solução mercadológica que o Trilha se matou para executar num tempo recorde, para pegar o gancho da morte do Renato.
com o que sobrou do que seria o álbum duplo da Tempestade, e foram letras limadas pelo Renato. Só letras retiradas. Então, assim, por isso que você falou, eu nem tchum. Falei, cara, realmente eu não me debrucei sobre uma outra estação. Pode ser até um possível trabalho avulso, hein, Rodrigo? Olha você me dando ideias aí. Olha você me dando ideias. Mas é porque ele é um álbum, assim, que até a arquitetônica dele é diferente, né? O pessoal fala, pô, ele foi feito para encaixar no Tempestade. Mas era para ter sido assim. Porque o Tempestade sai super depressivo e uma outra estação é uma coisa que termina com a Travessia do Eixão, né? Que é uma musiquinha super serelepe do Liga Tripa. Então, cara, eu realmente não considerei uma outra estação. Vou ser bem sincera com você. Eu falei de La Maison Dieu, que eu acho que é muito forte para o Brasil que a gente está vivendo hoje. Você falou de Perfeição. Como que a obra do Renato, como um todo, dialoga com esse Brasil de 2021, Juliane? Dá para ir além de Que País é Esse, né? Olha, mas então, ver protestos contra o atual governo, que eu nem menciono o nome, é aquela coisa meio do Harry Potter, né? Aquele que a gente não diz o nome. A juventude de hoje cantando Que País é Este agora, e eu pensando que quando Que País é Este foi feita, ela foi feita para um cenário pós-ditadura militar, em que se imaginava que a gente estava saindo disso para nunca mais. 2021, a gente está falando de quantos anos? Quase, sei lá, 30, 40 anos da composição disso. O Renato compôs Que País é Este? Adolescente, 60, ele estava na década de 80. Tá, vamos botar 40 anos que essa composição existe. É uma brincadeira, né? Você pensar que isso é atual agora. Até mais naquela de 77, 43 até anos, mais, 44 né? anos. Até mais. Então, assim, isso é uma outra coisa muito interessante para a gente debater com certas mentes rasas aí que falam da composição do Renato, porque a vitalidade é incrível, né? E Perfeição, para mim, eu gosto muito dessa agressividade de Perfeição. Porque ela é uma canção toda trabalhada na ironia, toda no duplo do sarcasmo, né? Ele quer celebrar o que não se celebra, ele quer celebrar a morte. E aí você vê coisas sendo ditas de maneiras tão levianas e tão banais. Aí eu tenho que falar da Hannah Arendt, né? Quando ela fala da banalização do mal. Eu até uso na tese, que não está no livro esse trecho. Porque o mal está banalizado, né? A gente fala coisas tão absurdas de um jeito tão corriqueiro, saem coisas de bocas assim que você fica tão chocado de ver que aquilo é real. Eu fico muito curiosa pensando o que seria a repercussão disso na cabeça dele. Sabe? Para quem escreveu esse tipo de letra, porque você mencionou essa letra do Outra Estação, e tem outra também que eu gosto muito, que é a do Exército, em que ele fala das crianças, ele fala, vamos leiloar as criancinhas, eu não vou lembrar agora, que é outra letra que eu acho de uma agressividade, de uma violência, assim, como o Renato faz letras pensando assim, as pessoas não vão entender o que elas estão ouvindo. Porque, cara, quando você para pensar no que ele está dizendo, é muito violento, né? Essa outra é a canção do Senhor da Guerra? O Senhor da Guerra. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia. Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida, se as armas dão mais lucros na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar em seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Que belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Então, assim,
é de uma violência extrema. E é a banalização do mal absoluta, né? Que é inaceitável. Ponto. Eu conheço algumas pessoas que se dizem grandes fãs da Legião e se tornaram defensoras ferrenhas do Bolsonaro e estiveram na raiz do bolsonarismo, levantando bandeiras que vão totalmente ao contrário do que o Renato pregou a vida inteira e colocou em todas as letras. Aí eu vejo e falo, nossa, pessoa, mas tem até tatuagem do Renato Russo e você não está entendendo o que essa pessoa está falando, não consegue conectar com a realidade. Não. Um Mas momento você de sabe que desabafo. tem gente que escuta e não sabe o que está escutando? Ah, É bastante, né? isso, Tem gente que lê e não é consegue isso. entender. E essa é a grande vantagem de você isolar a letra de canção da melodia. Porque quando você lê aquilo descolado, você fala, uau, você tem um outro. E quando você começa a perceber todos os ganchos, de onde ele tirou e por que ele tirou, vale muito a pena essa experiência. Uma outra citação do seu livro, a gente já passou por isso, mas gostaria de retomar esse ponto. O legado artístico de Manfredini Júnior ensina mais sobre aceitação e consciência do que sobre entrega e morte. Você quer explorar um pouco mais? Eu acho que a gente entra bem aí nessa fase É o pós-5. Sísifo. Eu penso muito no descobrimento do Brasil na hora que eu leio isso. É o Sísifo, é aquele cara condenado a subir a montanha eternamente pelos deuses e a pedra rola, e ele tem que subir novamente essa pedra e a pedra rola. E não tinha saída para o Renato. E quando ele tem consciência da finitude, ele começa a escrever um legado de despedida, que eu chamo de arquitetônica da despedida, naquela parte que eu falo do amor, da cidade, de quem foi o sujeito que o Renato explorou. É muito sofrido pensar nisso. E essa positividade estranha que a gente percebe, eu fico pensando assim, quando você entra numa clínica de rehab, que você está fazendo aquelas correntes, está dançando de mãos dadas, está se abraçando com as pessoas, essa euforia, que a gente chama até de uma euforia juvenil pura, de algumas letras de canção do Renato, você fala assim, pô, que verso bobo. Eu acho que é a euforia do resgate de uma existência. É você finalmente conseguir, porque é muito doloroso para mim ler na biografia do Dado, por exemplo, que o Renato não interagia com a banda nas apresentações. Eles iam para os shows no país inteiro, os melhores hotéis, tinham tudo do bom e do melhor, e o Renato ficava verde no quarto, para citar o Dado falando. Então ele era um sujeito extremamente recluso, que não sabia como, né? O Fred Nascimento fala numa entrevista para o Alta Fidelidade que quando o Renato vê o Fred, ele acha o Fred um gato, né? Ele dá em cima, ele quer pegar o Fred. E ele não consegue articular isso. E ele fala, pô, você é o Fred, você é como na foto, você... E ele fala, pô, Renato... E o Renato vai entrando de uma maneira muito sutil na revelação de estar afim do Fred Nascimento. Então... Cara, me dói isso, me dói, porque assim, é tão gostoso você estar afim de alguém, você poder verbalizar o que você sente, você estar afim de alguém, você poder chegar na pessoa diretamente. E ele vivia esse conflito do impedimento. Entende? Então, o que pra gente é banal, pra ele era um extremo artifício mental, assim. Ele tinha que se organizar para não botar pra fora, tal qual ele sentia. Então ele cria esse personagem esquisito, que não é quem ele é, e quando ele morre, a mãe dele manda a bomba na cabeça da gente, né? Porque ela fala assim, agora morreu o Renato Russo. Vocês perderam o ídolo. Só que o Renato Manfredini, o Júnior, tá comigo. Ele tá aqui. Eu perdi o meu filho. Outra coisa que me foi um murro na cara, porque eu falei assim, cara, pra mãe dele também era clara a diferença. Que quem estava ali diante da gente não era o Júnior, era outra coisa. Era um sujeito super sofrido, né? Porque ele acaba sendo vítima de dois preconceitos absurdos que até hoje estão sendo manifestados das maneiras mais idiotas possíveis nas nossas redes sociais, que é a homossexualidade dele, que é uma coisa que era super banal, que era para ser corriqueira, não era para ele viver os enfrentamentos que ele viveu, e ele não lidou com isso, ele não expôs isso abertamente. Eu gosto de meninos e meninas, então ele era bissexual, né? Olha onde que ele vai para se guardar, para se resguardar. E o HIV positivo.
E a gente vê esse corpo deteriorado, que a gente não viu, como Cazuza e Fred Mercury, a gente não viu o Renato pele e osso. Quando o Dado entra no quarto, está na biografia do Dado, e ele vê o Renato na cama, pele e osso, que ele descreve a condição que o Renato estava, nem o Dado, as pessoas sabiam, mas ninguém sabia, porque quem estava com o Renato foi o pai, né? Ele ficou até o final, ele ficou recluso, ele não queria aparecer daquele jeito. Você imagina, Rodrigo, o que é isso? Eu sei lá. Como sujeito sensível, analisando sujeito contemporâneo, com essas pessoas que eu trouxe comigo para analisar o Renato, é um legado de muita dor, sabe? Eu queria muito libertar ele, assim, trazer ele de volta para ele ser livre, sabe? Juliane, para a gente fechar o nosso papo, você finaliza o livro mostrando indícios fortes de como o Renato continua dialogando com o sujeito contemporâneo. Você fala das adaptações para o cinema, lembra daquele show memorável com o Wagner Moura nos vocais, e que realmente poderia ser eu ali cantando, que o efeito seria o mesmo, porque o que importa era ter alguém ali simbolizando qualquer fã da Legião. E o Wagner Moura fez isso muito bem. E eu acho aquela cena de A Via Láctea, na hora que está tocando e o Dado deita e fica olhando para as estrelas emuladas no palco, eu acho de uma beleza única também. Você fala de alguns outros produtos que chegaram da Legião, da exposição no MIS. Então, me parece que, assim, quando a gente fala de Legião Urbana, a gente está falando de uma banda que segue presente no imaginário do público, segue dialogando com nós brasileiros. Mas você acha que a Legião e o Renato, eles chegam nas novas gerações? Cara, a Legião Urbana continua sendo executada mensalmente nos streams de música por 3 milhões de ouvintes. Então, assim, somos 200 e tantos milhões. Eu não sei o que a gente tem, mas eu percebo o legado existindo. Pelos fã-clubes que estão no Facebook, assim, tem uma juventude que gosta, ouve, canta e vive Renato. Eu não sei nem se eles entendem muito o que foi, o que é, mas eles estão lá reverberando a Legião Urbana. E eu só lamento que a Legião Urbana não possa se manifestar como ela gostaria de se manifestar por questões legais. Porque eu acho, sim, que seria uma banda hoje, como foi, a gente viu na turnê dos 30 anos do álbum, como foi a repercussão, como estava sempre lotado, o André fazendo e se desdobrando para cumprir a vez do vocalista da Legião Urbana, e não precisa. Isso é um avatar que não precisa de reposição, assim, não precisa. Então, eu acho que se renova por uma coisa de legado de pai e filho, sabe? Eu vejo muito essa transição passando assim. Eu recebi muito testemunho de meninos, garotos, assim, gente muito nova, de 20 e poucos anos, falando, pô, não tinha como escapar do meu pai, não tinha como escapar da minha mãe, fazendo as coisas na casa e ouvindo Legião Urbana. E eu espero que o meu livro seja uma contribuição para essa sobrevivência, sabe? Para finalmente a gente ter, assim, porque eu não estou biografando o Renato. O Arthur já fez isso, o Carlos Marcelo, a Cristininha já fizeram isso. Eu estou explicando um pouco os porquês do Renato, para que quem leia entenda melhor, queira explorar melhor, fique indignado igual você, que tem a sua letra do coração que não está, e vá correr atrás de fazer a sua própria análise. É isso. Eu quero que isso reverbere, né? Bacana, a gente vai fechar a entrevista com você mandando um se vira aí, Rodrigo, para mim, é isso então? Dá seus pulos. Ué, tô mandando uma baita de uma provocação, né? Não, mas olha só, eu acho muito interessante, a gente podia até brincar disso, hein? É para escrever um outro livro em resposta ao seu, então? É isso que você está pedindo? Me manda as letras, porque eu tenho todas analisadas. Me manda as letras que eu te respondo com as análises que eu tenho prontas aqui, não tem por que te esconder isso. E, cara, esse CD que você gravou pro seu amigo, eu fiquei muito curiosa. Queria muito saber que lado C da Legião é esse. Eu vou ver se eu acho ele por aí, ou se meu amigo tem, e eu te mando, pelo menos as faixas. Obrigada, Rodrigo. Gostei muito do papo, valeu demais. Durante a conversa, quem fez a leitura de trechos de poemas de Renato Russo foi a colega Tami Ganan, outra fã da Legião. Ela toca o canal Literatami, que recomendo. Voltando ao livro, Renato, o Russo, de Juliane Mucuri, chega aos leitores pela Garota FM. A pré-venda está sendo feita por um financiamento coletivo no Catarse. Deixarei o caminho para vocês.
Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.